Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui hoje, nesse dia tão bonito, nessa ilha tão incrível. Eu morei em Floripa uns 2 anos, entre 2016 e 2017, então conheço algumas carinhas aqui. Sempre muito feliz de estar de volta por aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre escrevendo um primeiro operador de Kubernetes. Então, uma palestra um tanto quanto introdutória, né, do assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, o que forma um operador no contexto do Kubernetes. E vou fazer um live coding, escrevendo um pedaço aqui, né? Então já rezem por mim aí, né, pra gente não falhar. Qualquer coisa tem o time da Magalu que se der bom, chama eles. Umas perguntinhas antes de eu começar. Quem que aqui já desenvolveu ou desenvolve em Go? Quem que aqui usa Kubernetes? Quem que aqui está cansado de usar Kubernetes? Obrigado. Beleza, vamos lá. Eu sou o Jojo, eu sou desenvolvedor especialista no time da Magalu Cloud, a primeira nuvem pública do Brasil. Eu trabalho no produto de Kubernetes, então a gente desenvolve uma solução de Kubernetes gerenciado, parecido com o GKE, o AKS, o EKS. Então você vai lá no portal, no CLI, no Terraform, clica em botão, aperta um comando, tem um cluster Kubernetes para vocês. É um desafio interessantíssimo de trabalhar. A gente utiliza operadores diariamente para resolver os nossos problemas. A gente está completando, depois eu falo. Também sou estudante de psicologia, então terminei meu 2º ano agora. Então, além de resolver as questões técnicas de Kubernetes, daqui a um tempo vou poder trabalhar nas questões de saúde mental que o Kubernetes nos oferece. Então, se vocês precisarem de terapia daqui a 3 anos, falem comigo, por favor. Eu vou saber lidar com os problemas que a gente passa todo dia. Vocês podem me encontrar nas redes como Jonatas Baldin, tá? Instagram, LinkedIn. Se quiserem falar sobre Kubernetes, operadores, trocar uma ideia, enfim, me encontrem por lá. Antes de falar de operadores, a gente precisa falar de um conceito chamado controladores, ou em inglês, controllers. Controllers são um componente dentro do Kubernetes, né? É uma programação, um programa, uma parafernália, que observa algum recurso do cluster, seja um deployment, um node, uma réplica set, atua sobre esse recurso, faz alguma coisa com esse recurso quando ele é criado, modificado, deletado. Nesse processo conhecido como reconcile loop, toda vez que acontecem essas ações, esse componente executa uma lógica, e ele faz o possível para levar esse recurso do estado atual, que é o estado do cluster, para o estado desejado, que é o estado que a gente, que utiliza, felizmente, infelizmente, o Kubernetes, deseja. Então, por exemplo, aqui, quando eu crio um deployment com 3 réplicas, o nosso estado desejado são 3 réplicas, né? São 3 pods. Isso é definido lá no .spec.réplicas. E o nosso estado atual do cluster, que é definido no status.réplicas, é nulo, não existe pods. Aí o nosso queridíssimo controlador observa esse deployment, que é o que acabou de ser criado, e o trabalho dele é levar o estado desejado para o estado atual. E é isso que ele faz. Ele vai lá e cria 3 pods. Os estados se convergem, o trabalho do controlador termina, tudo certo. Por debaixo dos panos, o controlador se comunica, ele observa o deployment através do API Server, ele gerencia esses pods através do API Server, também sei que tem o réplica set ali, né, que o deployment não gerencia pod diretamente, tem todas essas questões. Mas a gente não precisa focar nisso agora. A mesma coisa acontece quando a gente escala esse deployment para uma réplica, por exemplo. Agora o nosso estado desejado, de novo, é diferente do nosso estado atual. Então a gente deseja uma réplica e a gente tem 3. E o controlador percebe que esse deployment foi alterado e vai de novo executar a sua lógica de levar o estado desejado para o estado atual. Nossa. Enfim, e quando ele faz o seu trabalho, os estados se convergem e o processo do controlador termina. Já operadores, então esse é o ponto, controllers. Falando agora de operadores, é a mesma coisa. Porém, eles atuam em recursos personalizados, que a gente conhece na linguagem imperialista como Custom Resources. E o que seria um recurso personalizado no Kubernetes? Alguém aqui já usou o Arco CD? Interessante. Então aqui temos um application do Arco CD. Esse é um tipo chamado application
A função dele é basicamente pegar manifestos no repositório Git, aqui definido no repo.rl, e aplicar num servidor de destino, né, no Kubernetes de destino. Porém, todavia, se a gente cria um cluster Kubernetes, eu estou meio voltando aqui, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Show. Se a gente cria um cluster Kubernetes, escreve esse YAML e aplica, a gente vai receber esse erro aqui, né? Garanta que os CRDs estejam instalados primeiro. O Kubernetes não sabe o que é um application por padrão. Ele sabe o que é um load, um deployment, um RPK7, um volume, mas um application ele não conhece. E é aqui que é a mágica dos operadores. A gente pode escrever um carinha chamado definição de recurso personalizado, ou na língua colonial, Custom Resource Definition, CRD. Esse recurso permite que a gente estenda a API do Kubernetes. A gente ensina o Kubernetes uma coisa nova. O Kubernetes conhece que é o deployment, que é o ingress, que é o namespace, mas às vezes isso não é o suficiente para a gente se expressar através do Kubernetes, para a gente colocar a nossa lógica do que a gente precisa desse cluster lá dentro. E a gente pode estender a API do Kubernetes de forma dinâmica. A gente pode falar assim, olha, isso aqui é um application. E é exatamente isso que um CRD faz, ali na direita. A gente mapeia esse tipo application aqui, os campos de project, de repo.rl, do tipo, do grupo, da versão. A gente mapeia isso na especificação do OpenAPI, certo? A gente escreve esse YAML e a partir do momento que a gente aplica esse YAML, o Kubernetes passa a entender o que é um application. Então a gente consegue inserir um conceito novo dentro do Kubernetes. A gente consegue armazenar esses dados e a gente consegue escrever um controlador para fazer alguma coisa com isso. Então, por exemplo, a gente pode escrever esse YAML agora no Kubernetes e ter um controlador com uma lógica de programação que vai clonar aquele repositório, aplicar esses YAMLs no servidor de destino e fazer alguma coisa. A gente pode ter operadores que, por exemplo, geram certificados, se comunicam com a API do Let's Encrypt e criam um certificado para a gente. A gente pode ter operadores que, como o External Secrets, por exemplo, que vão até ferramentas de armazenamento de segredos e colhem esses segredos para a gente. A gente pode definir isso através de um Customer Source Definition, estendendo a API do Kubernetes, ensinando coisas novas. Essa é a tríade de um operador, certo? Então a gente tem essa definição de um recurso personalizado. A gente ensina o Kubernetes que é um recurso diferente do que ele sabe. A gente tem o recurso em si. Se a gente fala em orientação a objetos, por exemplo, pensa que o CRD é uma classe de um objeto e o recurso personalizado é uma instância desse objeto. E a gente tem o nosso controlador, que observa esse recurso e atua sobre ele toda vez que ele é criado, modificado ou deletado. Beleza? O conceito de controlador e operador às vezes é utilizado para significar a mesma coisa. Mas eu gosto de trazer operadores como essa questão de ter um recurso personalizado, ter alguma coisa que é diferente do que o Kubernetes já sabe. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Show. Se eu estiver falando muito rápido aí também, grita. Tá tranquilo. Como é que a gente faz operadores Kubernetes? Primeiro a gente senta e chora, depois a gente... Vamos lá. Existe uma ferramenta chamada KubeBuilder, é uma ferramenta ali da comunidade de Kubernetes, que ele é um framework /SDK para escrever operadores. Tá? Então, o que um bom framework /SDK faz? Gera pasta, gera código, gera CRD, gera YAML, gera audio, vai gerar muita coisa para a gente, boilerplate que a gente pode reutilizar para criar controlador. Já existe toda uma estrutura do que um controlador é. Então essa ferramenta vai criar essa estrutura e deixar a gente só escrever a nossa lógica de reconciliação, a nossa lógica para levar o estado atual até o estado desejado. Ela é feita em Golang, escrita em Golang, e utiliza Golang para você escrever seus operadores. Existem outras ferramentas, outras linguagens, mas o Rebuilder é bem padrão na indústria já para a gente escrever operador. Provavelmente você quem usa o Kubernetes aqui, utiliza algum operador que é escrito com o auxílio do KubeBuilder.
tem o Cluster BI, tem o CAD, tem o ArcCD, o Prometheus Operator, enfim. É uma galera que se baseia no CubeBuilder para gerar os seus YAMLs, CRDs, códigos e afins. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai escrever um checador de saúde, que em inglês é Health Check. Checador de saúde é bem melhor. A gente vai escrever um operador, beleza? Que ele vai verificar se o endereço HTTP está respondendo. Então a gente vai passar o endereço HTTP, vai fazer lá um GET, vai ver se está respondendo ou não. A gente vai anotar essa resposta no status desse tipo novo que a gente vai criar no Kubernetes. E a gente vai realizar essa operação a cada 5 segundos. Eu ia fazer um deployment em prod, mas daí deu 1 hora de palestra. Então, eu tenho 30 minutos. Tá, talvez tenha. Mas a gente vai fazer esse esquema então. A gente vai criar esse operador. Beleza? Fazer o GET no HTTP, pegar o status, realizar essa operação a cada 5 segundos e não fazer o deploy em prod. Bora lá? Eu vou fazer live coding aqui, galera. Ai, Deus. Estão me ouvindo? Tá meio não ergonômico aqui, eu vou tentar o meu melhor. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu estou na internet. Estou na internet. Eu tenho aqui uma pasta vazia, nada com nada. Vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa para fazer um operador de Kubernetes é um Kubernetes. Então aqui, como todo mundo puxa-saco da empresa, eu vou utilizar a CLI da Magalu Cloud para pegar um cluster Kubernetes para a gente. Então aqui eu vou usar NGC, a 8S, Cluster List. Então aqui eu tenho um único cluster, Kubernetes lá da Magalu. Vou copiar esse ID aqui para eu pegar o config para acessá-lo. Então NGC, Kubernetes. Eu certifico tá? Cluster, config, menos drop, eu não quero não tipo de colorido, faço ID, e vou jogar isso aqui lá no meu .cube cluster.cubeconfig. Show de bola. Export, config, pega lá no meu cube, cluster. Se não estiver funcionando aí, Lucas, me ajuda. Tô brincando. Tem uns pods aqui, vamos ver se está quase comigo. Beleza. Cluster já funcional. Vamos começar o nosso trabalho aqui de desenvolver um operador. Primeiramente, CubeBuilder. O primeiro passo do CubeBuilder é a gente inicializar o repositório. CubeBuilder init. Show. O que eu passo para isso? Eu passo um domínio. Eu vou chamar de DevOps Days.Floripa. Quando a gente cria recurso personalizado no Kubernetes, tem sempre um domínio. Interessante. Tem sempre um domínio. E eu vou passar um repo aqui também. Mesma coisa. O repo é para inicializar o repositório do Golang. É isso que o CubeBuilder precisa. Ele vai baixar ali umas dependências. Internet vai baixar umas dependências e vai gerar um monte de arquivo aqui para mim. Show? O que ele gera aqui? Ele gera dependências de Golang, gera um arquivo de Dockerfile para a gente fazer o build dessa imagem, infraestrutura de teste, gera um monte de YAML, gera um monte de coisa para a gente. A gente vai passar por alguns desses arquivos, mas não todos, porque tem bastante coisa. E aí ele fala o nosso próximo passo aqui é criar uma API. Então vamos lá, criar uma API. A API é basicamente o nosso recurso personalizado que a gente vai criar agora, beleza? Eu vou dar um kind aqui, qual que vai ser o tipo, eu vou chamar de saúde. Eu vou passar um grupo, que vai ser monitoramento. E vou passar uma versão que vai ser V1. Todo recurso do Kubernetes possui essa tríade, tipo, grupo e versão. Deployment é tipo deployment, grupo apps, versão V1, se eu não me engano. Service é um tipo service, grupo é core, versão V1, enfim, todos eles têm alguma informação relacionada a isso. Também vou passar aqui que eu quero criar um controller, que a gente vai desenvolver o nosso, e que eu quero esse recurso seja criado aqui, resource. Ele vai criar coisas, baixar coisas, e beleza. Temos mais arquivos para explorar aqui daqui a pouco.
O próximo passo aqui é implementar a API e gerar manifestos, CRDs e CRs. Aquele CRD, aquele Customer Service Definition, é enorme. Se a gente tivesse que escrever na mão, ia ficar meia hora só fazendo isso. Graças ao Builder gera ele para a gente. Próximo passo, então, é implementar a nossa API. Vamos fazer isso. Aqui nós temos uma página chamada API V1 e o nosso tipo de saúde. Vocês conseguem ver o tamanho do código? Sim. Tá bom o suficiente? Maior ou menor? Tá bom. Lá no fundo. Tá bom? Não tá bom? Maior. Maior? Agora tá bom? Sim? Obrigado. Beleza. Esse aqui é onde a gente define o nosso tipo, nosso spec, nosso status, essas informações. Beleza? Vou descer aqui embaixo e a gente vai ver que a gente tem uma struct chamada saúde e a gente tem algumas coisas injetadas aqui. Por exemplo, o meta é o nosso name, é o nosso namespace, annotations, labels, etc, etc. Fica lá no ponto metadata do nosso recurso. Não apaga isso. E a gente tem o nosso ponto spec e o nosso ponto status. Aqui em cima a gente tem o nosso ponto spec, que de novo é uma struct do Golang. Como se a gente estivesse definindo um objeto, basicamente. Não é bem isso, mas enfim. E ele nos traz aqui um campinho chamado full, do padrão, que a gente não vai usar. O que a gente vai passar para o nosso spec? A gente vai passar uma URL que você chegar, né? Então vamos passar aqui uma URL, que vai ser uma string. E em Golang a gente tem uma tag aqui, que é como que a gente indica o Golang que vai serializar e deserializar isso aqui em JSON. Mas enfim, não se importa muito com isso. A gente só bota o URL aqui e segue o monte. Então aqui vai ter lá um spec.url do tipo string. Show? No nosso status aqui embaixo, ele dá pra gente por padrão conditions. Vocês já viram, devem ter visto no pod, no deployment, tem umas condições lá, pod health, pod unhealth, event, erro, um monte de cacareco. Esses cacarecos são convenção do API para a gente desenvolver um campo de status. Tá? Utilizem. Eu não vou. Porque dá trabalho explicar, dá trabalho usar, e eu não quero saber disso agora. Eu vou só colocar um campo aqui chamado status. Status. Também vai ser uma string. É uma coisa, serializar aqui chamado status. E eu vou criar um outro campo chamado código HTTP retornado. Então esse aqui é o código que vai retornar do nosso get lá, que a gente vai armazenar para ter mais informação aqui. Vai ser um int 32. Quando desenvolvendo em Golang e Kubernetes, usa int 32, porque sim. E aqui a gente vai pôr o código HTTP retornado. Show? Show daqui? Show daqui? Então, bom. Tá. Vocês viram que quando eu estou criando esse arquivo aqui ficou vermelho, que significa vermelho em engenharia de software significa ruim. Então deu ruim aqui nesse caso. Esse arquivo ele é gerado pelo Builder para a gente e ele possui alguns métodos chamados de copy. Isso aqui é utilizado pelo API Server para gerenciar esses objetos em memória, pipipipopopó. A gente não precisa se preocupar com isso agora. A gente só roda um make generate aqui e vai arrumar pra gente, tá? Podem dar uma pesquisada depois aí, mas toda vez que a gente alterar a nossa struct aqui, a gente fica o branco que não é tão ruim assim. Ele gera esse arquivo novamente e resolve os problemas desse arquivo. A gente não precisa se preocupar com ele. Beleza. O que mais? Vamos lá, a gente tem um tipo. Aí, o Builder também gera para a gente alguns YAMLs. Aqui em config samples, config samples, a gente tem um arquivo aqui chamado monitoramento V1. Isso aqui é um recurso personalizado que a gente pode utilizar, que o Builder tem um exemplo aqui para a gente. Então a gente tem o nosso grupo de monitoramento, a gente tem o nosso domínio DevOps Desmond Floripa, tem a nossa versão e tem o nosso kind de saúde. Esse aqui é só um YAML qualquer, beleza? Tem esses labels aqui que eu quero. E aqui eu vou criar um novo então. Eu vou escrever DevOps Days. E na nossa spec, lembra que a gente definiu aqui atrás? Porque com a URL, não com a URL, não vou botar lá. URL, dps, devopsdays.org. Acho que esse é o site do DevOps Days. Salvamos esse arquivo.
No meu cluster aqui, Kubernetes, eu vou aplicar esse carinha. Config, samples, monitoramento. E vai dar ruim. Olha lá, deu ruim. O ruim é aquele ruim que eu mostrei antes nos slides. Garanta que os CRDs estejam instalados. Beleza? Então, a gente tem o nosso recurso, mas a gente não ensinou o Kubernetes ainda como que eles compram. KubeBuilder, para salvar a gente aqui, make manifests. Make manifest vai gerar o nosso CRD. Aqui em config, monitoramento, ele gerou tudo isso aqui para a gente. É isso aqui que ensina o Kubernetes, que é um objeto do tipo saúde. A gente tem de novo aqui qual é o grupo, qual é o domínio, qual é o client, qual é a versão. E aqui embaixo, a gente tem o nosso spec, URL, tipo string, nosso status, campinho aqui, campinho ali, enfim. Isso aqui a gente está ensinando o Kubernetes, que com o recurso novo, ele vai criar um API lá dentro do Kubernetes, que é uma coleção de APIs, basicamente, que vai entender o que é saúde e vai poder armazenar esses dados agora. KubeBuilder novamente, make install, vai instalar esse CRD, o CRD, vai baixar os tomates ali, enfim, fazer o que ele precisa fazer, e baixou o nosso CRD aqui, ó, para criar. Se eu der um CTL, get, CRD, saúde, e der um enter, a gente vai ver o nosso CRD instalado, e se eu der um describe aqui, a gente vai ver lá dentro do Kubernetes o CRD. O Kubernetes agora sabe o que é um saúde. E agora, quando eu aplicar, a gente criou um item chamado saúde dentro do Kubernetes que não serve para absolutamente nada nesse momento. Se eu der um kget saúde aqui, eu vou ver que ele existe, mas nesse momento o Kubernetes é só um grande banco de dados. Ele não faz nada com esse recurso aqui, né? Ele está só ali de bobeira. E está meio pobre esse output aqui, né? Está meio triste. Se eu der um pod aqui, a gente tem informação mais relevante. Ready, status, restarts. Isso aqui não tem nada. Vamos dar uma arrumadinha nisso aqui antes da gente seguir. Aqui no nosso types, vocês vão perceber que no KubeBuilder tem vários lugares que tem comentários com mais KubeBuilder, alguma coisa. Isso aqui se chamam marcadores. E eles são os responsáveis para gerar código para a gente. Então, o KubeBuilder tem uma lista de marcadores para fazer tudo, validar campo, gerar código, passar café, enfim. Tem um monte de coisa que ele pode fazer para a gente. E um deles, que eu coloquei num snippet, porque eu não sou bobo de escrever tudo isso aqui de cabeça, ele tem um print column, que basicamente ele vai indicar ao Kubernetes que quando fizer um get, eu quero umas colunas específicas lá no meu output. Beleza? Então eu vou pôr aqui o que eu tenho lá mesmo. URL, Deus do céu. Eu tenho um status, vai ser o status, e eu tenho o meu, muita atenção de tanto que pode o HTTP retornado. Se eu errar no português aqui, me perdoem. Status.código, me corrija, me ajude. Código HTTP retornado. Acho que o português está correto. Show? Então a gente tem esses marcadores aqui indicando para o KubeBuilder me gere alguma coisa relacionada a isso. Eu vou deixar aberto aqui para vocês verem uma mágica acontecendo no meu CRD. E eu vou lá e vou dar meu make manifests, que gera o meu CRD, né? Make manifests. Olha que doido. Então aqui ele gerou esse indicador aqui, additional printer columns, que vai printar esses campos preenchidos lá para mim. Como eu atualizei o meu CRD, make install, ele vai instalar de novo o meu CRD, e se eu pegar agora o meu campo saúde, saúde, a gente vai ver, a nossa URL aparece, nossos status e código HTTP retornado estão vazios, então não existe nada aqui, vazios, português. Enfim, não tem nada aqui, mas pelo menos a gente pode ver essas informações agora. O que está faltando aí? Quem sabe o que está faltando aí? Não? Quem? Lucas, o que está faltando? Está faltando o controlador, né? A gente não tem nada ainda, não, basicamente. A gente tem um objeto aqui que não faz nada. Mas o Kubernetes já sabe armazenar ele. Então, quem precisa de um banco de dados, pode fazer um deploy do Kubernetes,
criar um monte de YAML e utilizar ele como banco de dados. Então a gente precisa agora desenvolver o nosso controlador, né? Que é o último esquema do nosso operador aqui. Vamos lá então. O controlador é definido aqui em, deixa eu lembrar, internal controller. Esse é o arquivinho do nosso controlador, beleza? Deixa eu dar uma passada nele aqui. Arquivo de Golang, tem as dependências de Golang, tem esse carinha aqui interessante, que define o nosso reconciliador aqui. Esse client é um client do Kubernetes, então para eu interagir com a API do Kubernetes, a gente vai usar ele em instantes. Aqui embaixo, a gente tem a definição do nosso controlador e essa linha é interessantíssima aqui. Essa linha fala que o meu controlador vai observar o meu tipo saúde. Lembra que o controlador observa o recurso do cluster e atua sobre ele quando é criado, modificado ou deletado? Essa é a linha aqui que fala. Toda vez que alguém do tipo saúde cair nessas ações, rode o código. E o código está aqui em cima. Essa função. Toda vez que um recurso for criado, modificado ou deletado, a gente vai rodar esse código chamado reconcile. Toda vez que esse código for bem sucedido, a gente vai retornar um resultado vazio e novo. Quer dizer que deu tudo certo. Quando der tudo errado, a gente retorna um erro. E aí coisas acontecem. E essa função de reconcile recebe um client REST aqui. Vamos dar uma olhada no que tem lá dentro. Então vamos desenvolver aqui o nosso controlador agora, né? Então, vou pegar e instanciar esse logger aqui. Vou dar um log info aqui. Bom dia. Bom dia. Qual que é o bom dia do Moel? Bom dia! É o reconcile e eu vou passar um hack aqui só para a gente dar uma olhada nesse objeto. Como é que a gente roda esse código aqui? A gente roda esse código. Eu vou splitar aqui no terminal, não vai dar muito espaço agora. Vou pegar meu config novo aqui. Fechar por enquanto. Vou rodar um make run. Isso aqui é uma doideira, a primeira vez que eu pensei nisso é uma doideira. Basicamente, ele vai compilar o código do Go na minha máquina e vai rodar da minha máquina apontando para o Kubernetes, tá? Esse controlador não está dentro do cluster, está na minha máquina. Mas como eu tenho acesso ao cluster, ele aponta para lá e observa os recursos lá do cluster. Está lá na nuvem, beleza? Está lá na crowd, que a gente gosta de chamar de crowd. E o log que a gente emitiu aqui é bom dia. Bom dia. E o hack aqui, ele tem dois campos, nome e namespace, beleza? Então aqui é o nome do recurso que eu criei anteriormente, né? Se eu vier aqui dar um get saúde, a gente lembra que eu criei um Dodge lá, e ele passa o namespace. É um objeto aqui, né? Padrãozinho. Não é o objeto em si, é uma referência ao objeto, é o nome e namespace. Então eu tenho que ir lá no API Server, pegar esse objeto e fazer alguma coisa com ele. Beleza? Então vamos escrever essa lógica agora aqui. De novo, toda vez que é criado, alterado, modificado, isso aqui volta. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instanciar um saúde vazio aqui. Saúde vazio, tá? Então aqui é o nosso tipo saúde, mas não tem nada, não tem memória. E aí, fazer o seguinte. Em Golang a gente sempre checa por erro, assim, é um padrão do Golang. Dentro desse meu R aqui, que é o meu reconcile, lembra que eu tenho um cliente do server lá? Então vou dar um client, um R client logo, um R get. Vou passar o contexto, Golang não se importa nesse momento. Vou passar um request namespace, que é esse request que vem na minha função aqui com o nome e namespace. E vou armazenar esse valor lá no saúde. Vou pegar esse saúde por referência. De novo, coisas do Golang. Não sei, o que importa é a lógica. Se esse erro for diferente, de novo, Golang a gente sempre faz esse esquema de pega os erros, checa os erros, pega o erro, checa o erro, é o esquema. A gente vai retornar aqui um result vazio com erro. Tá? Eu vou fazer um esquema aqui agora que é o seguinte. Caso esse objeto seja deletado, essa função roda, lembra? Mas talvez o API Server já não tenha mais esse objeto. E aí quando eu fizer esse get, vai voltar um 404. Vai dar erro e vai dar ruim. Então aqui a gente tem um esquema
desenvolvendo operadores, que a gente checa se esse erro aqui é um not found, se é um 404. Se esse erro for um 404, a gente encerra o nosso loop de reconciliação retornando vazio. Lembra? Quando retornar vazio e nulo, o processo acabou? É um esquema aqui. Então, só segue o esquema que vai dar tudo certo. Documentação do Quibuilder é excelente, tá? Vocês podem aprender um monte de coisa. Isso aqui nem é o one-on-one, é 0.001, que é só o básico do básico. Mas vocês têm uma ideia de como é que faz o processo. Show, eu tenho meu objeto de saúde. Né? Eu tenho lá no meu spec minha URL. O próximo passo do nosso checador é checar a saúde dessa URL. Então, eu vou fazer aqui resposta e erro. Vou utilizar a biblioteca do Golang de HTTP para fazer o get no meu saúde.spec.url. Lembra que eu tenho isso aqui? É aquela URL que eu passei aqui, né? Pititinha aqui em cima. De novo, vou checar se deu erro. Se deu erro, eu vou retornar aqui o meu erro. É chato ficar fazendo isso. Deus do céu. Beleza, deu erro. Se não deu erro, eu sigo o bonde, certo? O que eu vou fazer agora? Aqui no meu saúde.status.código HTTP retornado, eu vou anotar o meu código HTTP retornado pelo meu GET, beleza? É só isso que eu quero. E aí, a gente vai dizer, eu tenho status, né? Para dizer se ele está up or down, já de cima para baixo, enfim. A gente vai fazer aqui, se a resposta, se o status code lá do meu URL foi o A200, que é hard coded na veia, que não tem muita variável de ambiente não. Se for 200, a gente vai setar o saúde.status.status para, sei lá, onde mais. E aí, se for outra coisa além de 200, eu vou setar isso aqui para, sei lá, 3 estrelas. Beleza? Então a gente tem o nosso status. Se retornar 200, está bom demais. Se não, está 3 demais. E o nosso último passo do nosso controlador é a gente atualizar esse status. Toda essa mudança aqui está em memória, está no meu código. Eu tenho que informar o meu API Server o que eu estou fazendo da vida aqui. Então, lá com o nosso cliente do API Server, a gente tem um r.status.update, passo o contexto, coisa do Kubernetes, do Golang, desculpa, passo o nosso objeto, saúde. Aqui tem um erro também, novamente. Vou até copiar aqui. A gente checa o erro aqui. E é isso, gente. Pronto. O que a gente faz aqui? A gente instancia um saúde. A gente pega lá no API Server para popular o nosso campo. Quando a gente está com ele populado, a gente checa na URL, anota o status HTTP retornado. Se for 200 está bom, se não está, e a gente atualiza o status lá no próprio API Server. 6 minutos. Beleza, vamos rodar essa carinha aqui agora. Agora é a hora da verdade. Eu vou fazer um get saúde -w aqui para fazer um watch e a gente vê que ele ocorre e nada acontece. Então a gente vai dar um fora da tela aqui, rodar um make run de novo. Toda vez que eu atualizo o código, rodo o make run de novo. Vai, filhão. Deus, olha aí, bom. Aê, lá depois funciona. Bom demais. O que aconteceu? Rodou o nosso reconciliador aqui, ele foi lá, pegou, fez o get, pegou o status, código, pipipipopopó, trouxe o estado desejado para o estado atual. O estado desejado é monitore essa URL para mim, status atual é estou monitorando. Então, faltou um esquema só aqui do nosso código, que a gente falou que queria fazer isso a cada 5 segundos, né? Aqui a gente pode rodar um requeue after 5 vezes time.second. Golang é assim que a gente faz tempos. E aí a gente vai cancelar. Ou vai rodar um make run. E aí a gente vai ver aqui que os logs vão ficar batendo a cada 5 segundos. Vai, a cada 5 segundos ele está monitorando. Com isso em mãos, eu vou abrir mais um terminal aqui, para ficar bem apertado mesmo. E eu vou vir aqui e eu vou quebrar isso aqui. Uma página que não existe lá no DevOps Days,
ou ela eu sei que não tem essa parte não. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar esse de novo, esse aqui. Ele vai alterar meu objeto e vocês vão ver que o status muda aqui. Ó. Agora ele está triste demais. É um 404, essa página não existe. Beleza? Então aqui eu posso agora adicionar quantos saúdes eu quiser, que ele vai fazer esse processo. E assim, a gente pode começar a extrapolar essas ideias. Imagina que a gente anote um service, faz um controller que observa um service com uma annotation, pega o IP do service, cria um recurso saúde dinamicamente e começa a monitorar ele. Então assim, imagina que a gente tem programação aqui, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode pedir pizza, alguém falou de pedir pizza, pedir Uber, anotar coisa, criar coisa em nuvem, a gente pode, sei lá, interagir com o GitHub, a gente pode fazer um negócio chamado application, que clona o repositório do GitHub e aplica o manifesto YAML. Imagina que loucura fazer isso. Então assim, controladores são isso, tá gente? Esse é o esquema. A gente ensina o Kubernetes um conceito novo, a gente abstrai alguma coisa para dentro do Kubernetes e a gente desenvolve uma lógica ao redor disso e faz o que a gente quiser. É útil? Depende, né? Pode ser que você está fazendo over-engineer para uma coisa que um deployment resolve, mas em alguns casos, sim, é muito útil fazer isso, é muito interessante. A gente utiliza toda a estrutura do Kubernetes que a gente possivelmente já tem, né? Toda a resiliência da API, do control plane, enfim, o princípio robot, a gente sabe como é que é o Kubernetes, e a gente estende ele para fazer alguma coisa que a gente quer. Então, é isso que é um operador no fim do dia. Bom, mas eu tenho... É isso. Mas espera aí que tem mais. Espera aí que tem mais. Só para finalizar aqui. Vou tirar esse livro. Outras ferramentas para a gente escrever operadores, tá? Tem ferramenta que é um Operator SDK, baseado em KubeBuilder, da Red Hat. Tem ferramenta em Python, tem ferramenta em Java, tem ferramenta em Bash. Dá para escrever operador em Bash. Então, enfim, ferramenta não é o que não falta para realizar isso. Mas o KubeBuilder é bem interessante, eu começaria por lá. Uma documentação excelente e tem muita referência de operadores e controladores já escritos com auxílio do KubeBuilder. Referências, KubeBuilder Book é o livro do KubeBuilder, é a documentação, super interessante, tem um tutorial muito expressivo lá, muito legal. Tem esse livro chamado Kubernetes Programming with Go, que passa sobre toda a estrutura da API do Kubernetes e como interagir com ela utilizando o Go, é bem legal. E a gente tem o Kubernetes API Conventions, que são as boas práticas de como que a gente estende a API do Kubernetes. É bem legal, é uma excelente leitura para a gente entender como o Kubernetes funciona e como que a gente pode ensiná-lo a fazer coisas novas. Eu sou o Jojo, obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Se você quiser trabalhar com operadores, fale comigo. No time de Kubernetes da Magalu Cloud hoje, a gente tem vaga para todos os níveis de pessoas desenvolvedoras, outros times também. Se você tem interesse, a gente utiliza isso todo dia, é o nosso dia a dia. Estender Kubernetes, fazer umas coisas malucas, ficar doido, tudo quebra também. Então, assim, é super interessante o desafio que a gente tem lá. Se vocês tiverem interesse, troca uma ideia comigo ao vivo, no LinkedIn, enfim. Falem diretamente com a minha pessoa. Me sigam nas redes, mandem um alô lá. E por último, vou fazer um sorteio de 3 cupons da Magalu Cloud de R$400 em créditos para você utilizar essa nuvem, tá? Então esse link tem um form, bota o nome, bota o e-mail, cria conta lá na Magalu Cloud, por favor, valida a conta. E aí eu vou fechar esse form depois do evento, tá? Então vocês têm a duração do evento para fazer isso. Aí, amanhã não, né? Amanhã eu vou ficar de boa. Segunda-feira eu vou fazer esse sorteio e vou informar as pessoas pelo e-mail, que está lá no form, tá? Que a gente tem esses cupons aí da Magalu. Acho que é isso, gente. Se quiser trocar uma ideia, tamo aí. Obrigadão.